Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa conversa da semana, né? Trazendo algumas informações, algumas curiosidades, né? Sobre o mundo das flores, né? Curiosidade número um, né? Eu acredito aí que vocês já tenham ouvido falar, tá? De uma cidade da Austrália chamada Melbourne, né? Essa cidade de Melbourne, né? Caso não esteja enganado, é a segunda maior cidade da Austrália, tá? É uma das cidades mais antigas da Austrália, inclusive chegou a ser a capital da Austrália de 1901 até 1927, né? E também, entre outras coisas, né, chegou a ser um local, né, inclusive chegou a ser sede de um grande prêmio da Fórmula 1, isso não me recordo até que ano, né? Era um circuito de rua, né? Não havia autódromo, a corrida acontecia nas principais ruas, né, da cidade de Melbourne, né, essa corrida da Fórmula 1, e também a terra natal da Kylie Minogue, né? Para quem não sabe, a Kylie Minogue é uma cantora muito bonita, por sinal, né, cantora do gênero pop, e que fez muito sucesso ali na virada, final dos anos 80 para o início dos anos 90, né? Inclusive uma música dela, I Should Be So Lucky, né? Eu tenho sorte no amor, uma coisa assim, né? Fez muito sucesso ali por volta de 1987, 1988, né? Mas voltando, né? Isso em 1989, né? Um grupo de cientistas da Universidade de Yale, né? Dos Estados Unidos, eles encontraram nas proximidades dessa cidade de Melbourne, né? Restos, né? Fósseis daquilo que foi uma flor que existiu há cerca de 120 milhões de anos atrás, né? Então, possivelmente esses fósseis, né? Esses restos que esse grupo de cientistas americanos encontraram na Austrália é o registro mais antigo que se tem, né? De uma flor, né? Ou pelo menos daquilo que um dia foi uma flor, né? Essa flor que existiu há 120 milhões de anos atrás, né? É descrita como uma aparentada, como semelhante a uma pimenta do reino, né? E a maior flor, né, pelo menos até a época em que esse livro aqui foi lançado, tá? Esse aqui é o Guinness Book, né? É a edição de 1995, então, portanto, já tem muito tempo, tá? Então, até 95, a maior flor, né? A flor mais alta, né, que se tinha registro até 95, tá? Era uma flor da espécie Galeola foliata, tá? Era uma flor aparentada muito semelhante a baunilha. Ela é considerada, fazia parte, né, da família das baunilhas, né? E também era uma flor que foi encontrada na Austrália, na região de Queensland, né? Que fica lá no extremo norte da Austrália, tá? Essa flor, ela tinha 15 metros de altura. Irei repetir, 15 metros de altura. Não estou falando de uma árvore. Repetindo, o que eu estou citando, né, mencionando a vocês, é uma flor com 15 metros de altura, tá? Já a flor, tá, com maior odor, tá, com um cheiro mais forte, tá, pelo menos até 95, tá, era uma flor da espécie Rafflesia Arnold, né? Ela tinha 91 centímetros de largura, tá? 1,9 centímetros de espessura e ela tinha 7 quilos. Repetindo, essa flor, essa miúda flor, essa pequena flor, né? Pequena entre aspas, ela tinha 7 quilos um peso de 7 quilos, tá? Ela era muito característica, muito comum esse tipo de flor, tá? A Rafflesia Arnold, né? Arnolf, né? Perdão se eu esteja me enganando aqui na pronúncia do nome dela, tá? É um lírio, tá? Esse tipo de lírio que eu estou mencionando, citando a vocês, né? Que eu estou mencionando agora, ele é muito comum na região do Sudeste Asiático, ali pelo Vietnã, pelo Laos, né? Pelo Camboja, aquela região ali, tá? E ela em média, bom, eu já tinha falado, né? A altura dela, o peso e tudo mais, tá? Essa flor que eu estou mencionando, ela é popularmente conhecida como
cheiro de defunto. Então eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Imagine você se deparando com uma flor com esse cheirinho bem gostoso, com esse cheirinho bem agradável, tá? E tem ainda, tá, uma quarta flor, tá, que eu irei mencionar agora a vocês, tá, que é a florência, tá? E antes que vocês me perguntem em que região é comum essa flor, tá? Bom, essa flor, ela é comum aqui no canal, na TV Alameda Cultural, tá? Agora, finalmente, falando sério, tá? A florência, ela é a mais nova inscrita aqui do canal, tá? Infelizmente, o YouTube, ele não trouxe maiores informações a respeito dela, tá? Então, Florência, um abração aqui desse mal acabado, um beijo aqui do Pimpolho, do mal acabado para você, tá? Bom, feita a devida jocação de confete, tá? Agora, né, finalmente entrando naquilo que nos interessa, tá? Que é o grande foco aqui do canal, né, que é a história de Joinville, tá? As primeiras fotos que eu mostrarei a vocês, tá? Serão essas aqui, tá? Bom, isso aqui na verdade não é uma foto, tá? Isso aqui é uma assinatura, tá? Eu já direi a vocês de quem era esse garrancho aqui, tá? Esse típico garrancho de médico, tá? Que vocês estão vendo aqui, tá? A próxima foto, tá? Aí sim é uma foto, tá? Isso aqui é uma placa, tá? Uma placa que existia no antigo mercado público de Joinville, tá? Eu já explicarei, já direi a vocês, tá? Que placa era essa, tá? E o que está escrito aqui, tá? Bom, a terceira foto, tá? É uma foto bem recente, tá? Pelo menos quem mora na região sul, tá? Não, principalmente ali na região do bairro Itaú, né? Deve conhecer bem demais esse local aqui. Esse aqui é o SEDUP, tá? É o SEDUP do Itaú, um Centro Educacional Profissionalizante, tá? Como o próprio nome já indica. Isso aqui é uma espécie de uma escola, tá? Uma escola municipal que oferece cursos técnicos, tá? Então, repetindo, esse aqui é a escola técnica do bairro Itaú, tá? E por fim, tá? Por fim, a última foto, tá? Será essa aqui, tá? Só um instante. Isso aqui é eu já direi a vocês, tá? Quem é esse cara que aparece aqui nesse espanta-mosquito, tá? Nesse santinho, tá? Isso aqui é um santinho, tá? De uma campanha para deputado estadual. Isso aqui é um santinho de 1958, tá? Já direi a vocês quem é o espanta-mosca, né? O cara que aparece nesse santinho, tá? Bom, esse cara, tá? Já respondendo, né? Já trazendo agora a resposta, tá? Aquele cara ali, né? Aquele cara muito bonito, né? Aquele rapaz bonito ali do Santinho, né? Do Santinho de 1958, era o Dario Salles, tá? Então, eu acredito, né? Pelo menos a quem mora, né? Quem vive em Joinville, deve ter se perguntado incontáveis vezes, né? Sobre quem foi o tal do Dario Salles, né? Por que esse cara, quem foi esse cara e o que esse cara fez para batizar uma praça, tá? Que fica justamente no coração da cidade, né? Por sinal, uma das principais praças públicas de Joinville, né? Quem tem uma certa idade, né? Quem tem pelo menos os seus 44, 43, 45 anos, né? Deve se recordar, deve se lembrar bem demais, né? Que lá nos anos 80, até 1987, nesse local onde hoje existe a Praça Dario Salles, né, que foi inaugurada em 9 de março de 1988, né, inclusive este que vos fala estava na inauguração dessa praça, né, já há quase 40 anos atrás, né, para ver como eu já sou velho, né, mas voltando, quem tem dos 42, 43 anos em diante, deve se recordar que nesse local existia uma praça, um parque infantil, um parque muito bonito, um parque por sinal, cheio de árvores e flores, né? E que, burramente, não sei quem foi o gênio que teve essa ideia, né? Em 87, essa praça ela veio a ser desmanchada e, no lugar dela, fizeram essa coisa horrorosa que hoje é a Praça Dario Salles, tá?
Mas afinal de contas, né, o mundo inteiro está perguntando quem foi esse caboclo. Bom, o Dario Geraldo Salles, esse era o nome completo da fera, tá? Ele nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais chamada São Sebastião do Paraíso, tá? Eu, né, confesso a vocês que eu acreditava que fosse uma cidade bem pequena, né? Aquela típica cidade, né? Bem modorrenta, bem parada, né? Mais parada que água de poço, né? Mas, para minha surpresa, eu soube, tá? Que em 2025 também conhecido como ano passado, tá? A população de São Sebastião do Paraíso era de 94.191 habitantes, tá? A título de comparação, essa cidade ela é um pouco maior, tá? Do que, minto, não, 94 mil não, 91.194 habitantes, tá? Essa é a população de São Sebastião do Paraíso. A título de comparação, São Sebastião do Paraíso, ela é um pouco maior do que São Bento do Sul. São Bento, né, tem 87.611 habitantes e é a 16ª cidade mais populosa do estado de Santa Catarina, tá? Então ela é um pouco maior do que São Bento, tá? Essa cidade, basicamente, as principais receitas, né? As principais receitas dessa cidade são a construção civil, são o comércio e são a agropecuária, né? São Sebastião do Paraíso, ela está a mais ou menos 400 quilômetros de Belo Horizonte, então uma distância bem grande, né? E essa cidade ela fica justamente na divisa, né, na região sudoeste de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, tá? Mas o Dario Salles, né, ele nasceu nessa cidade, como eu já havia mencionado, ali bem no final do ano de 1914, tá? E ele praticamente só nasceu em São Sebastião do Paraíso, tá? Quando ele ainda era criança, ele se mudou para Batatais, tá? No interior de São Paulo. Ele concluiu os estudos dele em Batatais, tá? E de Batatais ele acabou se mudando para a cidade do Rio de Janeiro, né? Que ainda era a capital federal, ainda era a capital do Brasil, tá? Ele se formou em medicina pela Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, tá? Praticamente todas se você quisesse ser médico, praticamente a única opção que você tinha naquela época era estudar, né? Ingressar nessa faculdade lá do Rio de Janeiro, né? E naquele tempo, tá, a profissão que dava muito status e que inclusive era uma forma de ascensão social, era você ingressar nas Forças Armadas, tá? O Dario Salles, ele fez um concurso para ingressar no Exército, ele conseguiu passar nesse concurso, tá? E ele acabou entrando, tá? Ele iniciou a carreira militar dele com a patente de tenente médico, tá? A carreira de militar do Dario Salles, tá? Ela teve início na cidade de Pirassununga, né? Pirassununga, que é uma cidade, caso não esteja enganado, que fica na região do Vale do Paraíba, né? Que é a mesma região onde está a cidade de Aparecida, tá? Ele ingressou no Exército fazendo parte do 2º Batalhão de cavalaria divisionária, tá? Então, de Pirassununga. Ele acabou mais tarde sendo transferido para São Francisco. Ele serviu no que hoje, tá, é a colônia de férias do Exército, tá, no então Forte Marechal Luz. E nesse período em que ele viveu e serviu em São Francisco, ele acabou conhecendo uma moça, né, que era a Zuma Oliveira, que fazia parte de uma família bem tradicional, né, muito antiga e bem tradicional de São Francisco, tá? E ele acabou ele acabou se casando com a Zuma no dia 30 de maio de 1942, né? E um certo tempo depois, pouquíssimo tempo depois, ele acabou sendo transferido para Caçapava, que também fica no interior de São Paulo, e quando ele estava servindo, né, no batalhão de Caçapava, ele acabou recebendo uma notícia maravilhosa, uma notícia, típica notícia que qualquer um de nós gostaria de receber. Ou seja, ele soube que havia sido convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, o Dario Salles, ele foi pracinha, tá? Ele serviu na condição de capitão médico, tá? Ele não só foi para a guerra, tá?
tendo essa coisa maravilhosa, né? Como ele chegou a ser ferido em batalha, e além de ter sido ferido em batalha, tá? O Dario Salles, ele testemunhou um amigo dele, um soldado que se tornou muito amigo dele, pisando acidentalmente e lamentavelmente falecendo, né? Pisando em uma mina terrestre, tá? Quando ia beber água de bica, tá? Isso já na Itália, tá? Então, a guerra e a sua estupidez, tá? Mas, enfim, né? Voltando ao Dario Salles, tá? Ao final da guerra, ele acabou sendo transferido para Curitiba, tá? E de Curitiba, ele foi transferido para o então 13º Batalhão de Caçadores, que é o atual 62BI, tá? Isso em 1948, tá? E aqui em Joinville, ele acabou encerrando a sua carreira de militar, ele acabou se fixando em Joinville de maneira definitiva, tá? E ele era descrito como um homem bastante gentil, né? Bastante generoso, de bom coração. E o João Colim, que não era bobo nem nada, né, que era a principal liderança política ali na virada dos anos 40 para os anos 50, acabou lançando o Dario Salles na política, tá? Só que essa parte da história eu contarei no vídeo seguinte, tá? Então, beleza? Então, até lá, ok?